Sou o professor Wilson, lá do Centro Educacional Paulo de Tarso, e juntos vamos passar alguns minutos aqui nesta nossa videoaula. Estão preparados? Vamos começar? Então vamos lá. O assunto aqui é filosofia moderna. Qual é o período de ação da filosofia moderna? O período é séculos 17 e 18. A filosofia moderna vem romper com o pensamento grego, também com o pensamento religioso, que era pensamento medieval, crenças e superstições, e também ela rompe na própria filosofia moderna com a autoridade do pensamento, seja religioso ou estatal, autoridade do pensamento da religião ou do Estado. Qual é o pensamento da filosofia moderna? A linha de ação do pensamento da filosofia moderna, em primeiro lugar, é o racionalismo, que é a subjetividade. O antropocentrismo, ou seja, o ser humano, ele passa a ser o centro de todas as suas decisões. A laicização do pensamento, agora não mais o pensamento da igreja. Também ele rompe esse pensamento, ele vem contradizer um pouco do mundo greco-romano. Na filosofia moderna, existem algumas características aqui. Primeiro, ela evita o erro. Até então, a realidade do objeto e da capacidade humana de conhecer não eram questionadas. Questões do ser são deixadas de lado. Novas perguntas e indagações. Consciência da consciência. Nós podemos conhecer esse objeto? Volta-se para o sujeito que conhece. Olha só o exemplo. Como era antes? Existe alguma coisa? Isto que existe, o que é? Eram questões dos universais, daqueles filósofos mais antigos. Dentro da filosofia moderna, com essas novas perguntas e indagações, pergunta-se: nós podemos conhecer estas coisas? Ou seja, transforma o ser humano num ser capaz de pensar e de questionar. Na filosofia moderna, nós vamos encontrar duas correntes de pensamento. E tem também os seus defensores, que nós vamos ver nesta videoaula ainda. A primeira corrente de pensamento é o racionalismo, que é o papel da razão. O ser humano como ser pensante. Os defensores dessa ideia são os filósofos René Descartes, Spinoza e Leibniz. A outra corrente de pensamento é o empirismo, que vem trazer o papel da experiência sensível. Agora, dentro do empirismo, é importante que você saiba que os sentidos, ou seja, a sensação, é muito valorizada para o aprendizado ou para o enriquecimento do seu conhecimento. Quais são os filósofos do empirismo? Francis Bacon, John Locke e David Hume. A gente vai ver um por um desses filósofos empiristas. O racionalismo e o empirismo são a base da ciência moderna e eles constituem também a base da filosofia moderna. O René Descartes é aquele mesmo, sim, aquele do penso, logo existo. A gente vai ver esta frase um pouquinho mais adiante nos próximos slides, tá bom? Vivo em sonho ou realidade? O René Descartes é chamado também de pai da filosofia moderna. Ele parte da consciência para criar um argumento do sonho, e aí o questionamento é: vivemos um sonho? Dentro dessa concepção de sonho ou de realidade, o René Descartes acredita que nós temos dentro da nossa cabeça, ou seja, da cabeça dos seres humanos, algo como se fosse uma matrix que cria erros e ilusões em nossa mente.
E aí ele chama isso de gênio maligno. Apenas sentidos humanos, que é o conhecimento sensível, são levados em consideração aqui. Visão, audição, olfato, tato e paladar formam também parte do conhecimento verdadeiro. Miragens, falsos sons, odores estranhos, doenças psicossomáticas também podem ser incorporadas ao conhecimento. René Descartes ele vai utilizar, em primeiro momento, a razão. Obviamente, porque ele era um racionalista. Então ele fundamenta o conhecimento verdadeiro e utiliza o método para conduzir à verdade. Que método é esse? O método das cadeias de razões, que tem inclusive uma grande influência na matemática. Uma dedução conduz a outra. Esta é a filosofia racionalista. É a única garantia que nos mostra o agora como real. René Descartes usa a dúvida como o ato de pensar, eu penso, usa o raciocínio como um ato pessoal e a dúvida metódica. O que seria essa dúvida metódica? Ela existe justamente para duvidar. E aí leva o ser humano, né, enquanto ser pensante, a estabelecer argumentos, o senso comum e a realidade. E impele a indagar se resta algo dubitável. Sabe aquela pergunta? Você tem alguma dúvida ainda? Vamos então agora ver aquela famosa frase de René Descartes, como havia mencionado instantes atrás. Aqui está em latim, né, essa frase, cogito ergo sum, que quer dizer penso, logo existo. Aqui ele usa o subjetivismo nesta frase. Penso. Quem é que está pensando? Eu. Logo existo. Quem existe? Eu, obviamente. Então, tudo isso é o puro pensamento. O res cogitans, que é o ser pensante. Existo enquanto penso. Esta é uma outra frase que ele também deixou aí para a posteridade. E aqui cabe uma reflexão muito interessante, né? Complicado, não é? Mas nos leva a uma reflexão a respeito do pensamento humano. O que seria o cogito? É uma ideia nata, ela não vem de fora, nem da imaginação. Ela é verdadeira e não sujeita ao erro, pois vem da razão. Ou seja, esse cogito, o pensar, é uma coisa que nós já carregamos dentro de nós. O poder da razão e o poder do método. Será que o ser humano é limitado ou ilimitado? O que você pensa a respeito? Um outro filósofo também modernista, mas não racionalista, é o Francis Bacon. Eu percebi esse sorriso aí no canto dos seus lábios. O nome dele é este mesmo, é Francis Bacon. Ele não é racionalista, ele é empirista, um defensor do empirismo, que seria uma comprovação pela experiência e pelos sentidos. Fato comprovado, saber instrumental que possibilite o controle da natureza. O Francis Bacon, dentro do empirismo, ele vai discordar e ele vai questionar algumas filosofias, como por exemplo a filosofia medieval, que para ele é só contemplação e desinteressada. E ele discorda também um pouquinho da filosofia grega, pouquinho ou talvez um pouco mais, né? Porque ali é bastante conversa, né? Mas, no entanto, elas são ineficazes no geral, porque existe muita sabedoria de palavras e não de obras. Ele vai enumerar também dificuldades de aprendizagem, que Francis Bacon vai chamar aqui de ídolos. O que seriam os ídolos? É uma imagem, ou várias imagens, né? Aqui está no plural, ídolos, então imagens. São falsas ideias, comodidade das verdades dadas e não questionadas, versus o espírito científico, que são as hipóteses confirmadas pelos fatos.
Ele também fala de ídolos da caverna. Em cada pessoa como indivíduo. Em cada pessoa como indivíduo existe um ídolo na caverna. O que são esses ídolos na caverna que ele cita aqui? É a educação própria. A convivência familiar e social também é um ídolo dentro da caverna. Muitos ensinamentos recebidos dentro da família e até na sociedade, alguns equivocados, outros acertados, podem também contribuir ou não para a apreensão, ou seja, para o seu aprendizado. Alguns outros ídolos dentro da caverna também seria a leitura de livros. É necessário que haja um cuidado muito grande quando você faz a leitura de alguns livros, porque ele pode estar sendo um ídolo ou uma imagem, uma falsa ideia dentro da sua caverna, que é você mesmo. E a admiração por outros.